Então, pessoal, nós acabamos de falar dos triângulos, certo? Agora nós vamos falar dos pontos notáveis que ele tem, tá? Essa aula eu dividi em duas partes para os vídeos não ficar tão longos e, consequentemente, para não ficar tão cansativo, certo? Então vamos começar. O triângulo ele possui quatro pontos notáveis, certo? É o baricentro, incentro, ortocentro e circuncentro, certo? E aí depois de incentro eu vou falar um pouco sobre o teorema da bissetriz interna, tá? Que é muito importante também. Começando pelo primeiro tópico, antes da gente falar de baricentro, a gente precisa definir o que é mediana, tá? Mediana é uma reta que conecta o ponto médio de um lado com o vértice oposto a esse lado, certo? Vamos lembrar o que é o ponto médio de um lado, que eu falei para vocês semana passada, mas eu vou repetir. Imagina que a gente tem um lado que ele mede 10 metros, certo? O ponto médio é aquele que divide essa reta ao meio. Vai ficar 5 metros para um lado e 5 metros para o outro, certo? Então aí a gente tem um desenho de uma mediana traçada, num triângulo ABC. E, por exemplo, se a gente falar que o lado AB ele mede 2x, isso quer dizer que vai ficar x para um lado e x para o outro, certo? Duas observações importantes que a gente deve fazer em relação à mediana é a seguinte: a primeira observação é que a mediana sempre divide um triângulo em dois triângulos de áreas iguais. Então, por exemplo, imagine que o triângulo ABC ele mede 10 metros quadrados. Tá? Quando eu traço a mediana referente a um lado, vai ficar 5 metros quadrados para um lado e 5 metros quadrados para o outro. Certo? Uma segunda observação importante é quando a gente está falando de mediana em triângulo retângulo. Tá? Porque quando você traça a mediana que parte do ângulo reto, no caso, quando essa mediana parte do ângulo reto, ela vai dividir a hipotenusa, que a hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo reto, vai dividir a hipotenusa em dois segmentos que possuem a mesma medida da mediana. Tá? Ficou meio esquisito, né? Mas quando a gente olhar a figura, a gente vai entender. Por exemplo, essa reta traçada no meio do triângulo retângulo, o triângulo retângulo é o ABC, e essa reta traçada no meio é a mediana partindo do ângulo reto, certo? E aí o que vai acontecer? Vamos supor que o lado AC vale 50 metros. Quando a gente traça a mediana, um lado vai valer 25, o outro vai valer 25. Só que a mediana também vai valer 25, certo? Isso aqui é uma propriedade da mediana quando a gente está falando de triângulo retângulo. Tá joia? Então, agora que a gente definiu o que é mediana, se a gente traçar a mediana referente aos três lados, ou seja, em cada lado a gente traçar a mediana, a gente vai encontrar o baricentro, que é o ponto de encontro das três medianas. Tá? Então aí a gente tem um desenho com as três medianas traçadas, e o ponto que elas se encontram é esse ponto G, certo? Esse aí é o baricentro. Olha lá, o baricentro, denominado G na figura ao lado, é extremamente importante. Isso porque esse ponto é o centro de gravidade de um triângulo. Tá? O centro de gravidade, o pessoal também gosta de falar que é o centro de massa. Tá? Tanto é que a palavra bares, ela significa pesado, certo? Peso, pesado. Então é o centro de peso da figura. Tá joia? Uma segunda coisa importante que é para falar, que é muito importante falar, é que o baricentro ele sempre divide uma mediana em uma razão de 2 para 1. Então, por exemplo, se a gente pegar essa mediana 1, que foi aquela primeira que a gente viu, o lado para cima, o lado que vai para o vértice do triângulo, ele sempre é o dobro do lado que vai para o lado do triângulo. Tá? Ficou meio esquisito, né? Mas então vamos ampliar esse desenho. Ele não ficou com uma resolução muito boa, certo? Mas vamos imaginar que a mediana 1 ela vale 6 metros, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que para o lado de cima dela vai valer 4 metros e para o lado de baixo vai valer 2, certo? Essa é a proporção 2 para 1. Um é o dobro do outro, beleza? Se a gente pegar a mediana 2 e vamos supor que ela vale 4,5, 4 metros e meio, vai ficar 3 metros para um lado e 1,5 metro para o outro, certo? Lembrando que a proporção maior sempre vai ficar naquela que vai para o vértice, certo? Então você tem que ser bem coerente quando você for fazer isso. O lado maior vai ficar sempre aquele que vai para o vértice e o lado menor é aquele que vai para o lado, vai para a base,
tá joia? E aí vamos supor que a terceira mediana vai valer 3,9. Então a gente vai ter 2,6 para um lado e 1,3 para o outro. Perfeito? Agora vamos para o segundo tópico, quando a gente fala de incentro. Só que para a gente saber o que é incentro, primeiro a gente precisa definir o que é bissetriz. Tá? A bissetriz é uma reta que vai de um vértice ao seu lado oposto. Só que essa reta ela divide o ângulo ao meio. Então, por exemplo, se o ângulo vale 50 graus, quando você traça a bissetriz vai ficar 25 para um lado e 25 para o outro. Tá? Então aí a gente tem um desenho, tá? Em que P1 é a bissetriz. Tá joia? Então, galera, agora que a gente já definiu o que é bissetriz, a gente vai conseguir achar o incentro. A maneira que a gente vai achar o incentro é a mesma maneira como a gente encontrou o baricentro e vai ser da mesma maneira que a gente vai encontrar os outros dois pontos notáveis, tá? E como que vai ser isso? Após a gente traçar as três bissetrizes, a gente vai achar um ponto em que todas elas se encontram, todas as três bissetrizes se encontram. E esse ponto é o que a gente vai chamar de incentro, tá? Figuras inscritas e circunscritas são figuras uma dentro da outra ou uma fora da outra, tá? Mas mais para frente a gente vai ter uma aula só sobre figuras inscritas e circunscritas. Então não precisa arrancar os cabelos agora. E aí nesse caso, o incentro ele é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo, tá? No caso a circunferência ela vai estar dentro do triângulo, ela está inscrita no triângulo, tá joia? Ou seja, o I vai ser o centro desse círculo, dessa circunferência, tá joia? E aí, já que a gente falou de bissetriz, vamos falar do teorema da bissetriz interna, tá? E o teorema, ele diz o seguinte, que a bissetriz, ela divide o lado do ângulo oposto, tá? De maneira proporcional aos lados adjacentes do ângulo. Como assim? Aqui a gente tem a figura, tá? Um triângulo ABC e tem uma bissetriz que é a bissetriz AD, tá? Então, existe uma proporção entre um dos lados que a bissetriz cortou com o lado adjacente ao ângulo e da mesma maneira do lado de baixo, tá? Então, a fórmula vai ser assim. O lado adjacente AB dividido pelo lado oposto BD é igual ao lado adjacente AC dividido pelo lado oposto CD. Então, o que é o lado adjacente? É o lado em que o ângulo tem contato, tá joia? E os lados BD e CD são os lados opostos que a bissetriz dividiu, tá? Dividiu tanto para um lado, tanto para o outro, tá? Só que agora a bissetriz ela não divide esses lados de maneira igual como a mediana divide, tá? Porque antes a mediana ela dividia tanto para um lado como para o outro, tem a mesma medida. Agora, quando você divide, o ângulo tem a mesma medida, certo? Então, vamos dar uma recapitulada. A mediana, ela divide o lado no meio, certo? E a bissetriz, ela divide o ângulo no meio, tá joia? Então, até agora a gente já viu essas duas coisas. E aí, na próxima aula, a gente vai ver a parte 2 dessa aula e depois vai ter os exercícios propostos, tá joia? Falou, galera!